Olá, professor. Olá, turma. Bom, no trabalho de hoje nós vamos falar sobre micro-organismos do solo, água e ar. O grupo 1 é composto por mim, Karine Souza, Aline Clarice, Jerusa Batista e Yasmin Carvalho. Bom, quando a gente fala de micro-organismo do solo, uma das perguntas que vem à nossa cabeça é: mas é estudo de quê? É estudo do quê? Bom, a microbiologia do solo é o estudo de organismos vivos no solo, suas funções e como eles afetam a propriedade do solo. Os micro-organismos do solo podem ser classificados como bactérias, actinomicetos, fungos, protozoários e vírus. Cada um desses grupos tem características diferentes que definem os organismos e funções diferentes no solo em que vive. Bom, os micro-organismos do solo eles atuam diretamente nos ciclos biogeoquímicos de macronutrientes, micronutrientes e outros elementos vitais para o crescimento das plantas e da vida animal. O conjunto de micro-organismos presentes no solo, como fungos, bactérias e vírus, é conhecido como microbiota do solo. Ciclos biogeoquímicos. O que são esses ciclos biogeoquímicos que eu citei acima? Bom, eles são processos naturais onde ocorre a reciclagem dos elementos, ou seja, sua passagem do meio ambiente para os organismos vivos e deste de volta para o meio. A microbiota, como eu citei acima também, ela é responsável pela mineralização da matéria orgânica, circulação de componentes, síntese de proteínas e ácidos nucleicos, bem como transformação de nutrientes presentes no solo. Bom, vou falar aqui também algumas funções da microbiota. Vou citar umas funções para vocês, que é retenção de água no solo, transformação de carbono de planta, sequestro de carbono e promoção de crescimento. Os principais micro-organismos envolvidos na decomposição da matéria orgânica do solo são os fungos e as bactérias. Por quê? Pelas suas atividades, as suas atividades, elas libertam os nutrientes, seus constituintes e possibilitam assim a sua reciclagem através do ciclo de nutrientes. A microbiologia do solo exerce um papel fundamental no sucesso das lavouras agrícolas. Os micro-organismos atuam na manutenção da fertilidade do solo através da ciclagem de nutrientes, influenciando sua disponibilidade, melhorando a estrutura do solo, apoiando o crescimento saudável das plantas e degradando poluentes orgânicos. Bom, eu citei esse papel importante, extremamente fundamental nas lavouras, a microbiologia do solo é extremamente importante porque é a nossa área, que são a área das agrárias, agronomia, ciências agrárias, zootecnia. E aí eu citei, que é extremamente importante para as lavouras. A microbiologia do solo, ela exerce esse papel, porque ela atua na manutenção da fertilidade do solo. Como? Como eu citei, através da ciclagem de nutrientes, influenciando na sua disponibilidade. E aí ela melhora a estrutura do solo. E com isso, há um maior crescimento das plantas. As plantas crescem mais saudáveis e degradam poluentes orgânicos. Os micro-organismos degradam poluentes orgânicos que posteriormente fariam mal a essas plantas. E com isso diminuiria a produção, teria prejuízo para o produtor, para o grande e pequeno produtor. Então, a microbiologia ela é de extrema importância. E, continuando, coletivamente, os micro-organismos do solo desempenham um papel essencial na decomposição da matéria orgânica, na ciclagem do nutriente e na fertilização do solo,
como eu já citei acima, afirmando. Quando o solo ele é pobre em micro-organismos, ocorre perda nos teores de matéria orgânica, o que representa um sério problema para o sistema agrícola, né? E, resumidamente, né, os micro-organismos do solo atuam na decomposição da biomassa, na circulação de elementos empregados na síntese de estruturas biológicas, também na disponibilização de nutrientes para as plantas, na biodegradação de impurezas e manutenção da estrutura do solo. Bom, a biodiversidade do solo ela é necessária para a nossa saúde também. Às vezes a gente cita assim, né, fala sobre os micro-organismos do solo, mas às vezes esquece de citar da extrema importância que ele tem para a nossa saúde, para a população e para a saúde pública. Bom, a biodiversidade do solo ela é uma fonte importante de recursos químicos e genéticos necessários para o desenvolvimento de medicamentos. Sim, isso mesmo, de medicamentos para nós. Os micro-organismos do solo são usados para produzir antibiótico. Os micro-organismos eles são ótimos produtores de substâncias químicas, como eu citei, com grande aplicação na indústria farmacêutica. Por quê? Porque eles são usados como fármacos ou como estruturas modelos para o planejamento e desenvolvimento de fármacos. Diversos antibióticos, como eu citei, anticancerígenos, imunossupressores e agentes redutores de colesterol sanguíneo, entre outros. E eles têm suas origens em produtos naturais microbianos. Os micro-organismos apresentam, portanto, uma surpreendente capacidade de produzir substância química com elevada potência biológica. Os micro-organismos, eles compreendem muito da biodiversidade terrestre, né? E desempenham funções importantes nos ciclos biogeoquímicos e no funcionamento dos ecossistemas. E além dessas funções ambientais, os micro-organismos e os seus derivados têm grande potencial biotecnológico, tais como bioinoculantes para a produção agroflorestal, controle biológico, biorremediação, produção de fármacos, como eu citei acima, como eu falei, né, sobre os fármacos, os antibióticos, enzimas, corantes, entre outras substâncias químicas, né? E um exemplo que eu vou dar aqui para vocês sobre um remédio que a gente usa, né, no nosso dia a dia, que é muito comum e todo mundo conhece. A biodiversidade do solo é uma fonte importante de recursos químicos e genéticos necessários para o desenvolvimento dos medicamentos, né? Os micro-organismos do solo são usados para produzir os remédios e tudo mais. E um exemplo é a penicilina, um dos antibióticos mais usados no mundo. E ele vem originalmente de um pequeno fungo que vive no solo. Vocês sabiam? A penicilina, que é um dos antibióticos mais usados no mundo, vem originalmente de um pequeno fungo que vive no solo. Aí dá para ver uma das funções importantes dos micro-organismos do solo. Uma das, porque são diversas, ainda estão sendo feitos estudos, porque é uma biodiversidade enorme. Então ainda estão sendo feitos novos estudos para novas descobertas. Bom, e a microbiologia do solo, ela é muito importante também para controle de patógenos. O controle dos parasitas em animais é um importante fator na produção animal, uma vez
que eles causam grandes perdas econômicas devido a quê, né? Devido à queda de produtividade de carne e leite, retardo nas idades de abate reprodutiva, transmissão de patógenos para os outros animais, podendo ocasionar até mesmo a morte de animais, o que diminui significativamente a rentabilidade pecuária, né? Isso faz com que caia a produção. Os agricultores, os pecuaristas, dos pequenos produtores e também dos grandes, isso influencia na renda mensal, né? Ou seja, né, a microbiologia do solo é responsável por esse controle e isso é indispensável para uma boa produção animal. E para acontecer uma boa produção animal, né, o manejo agrícola adequado deve levar em consideração as propriedades microbiológicas e físico-químicas do solo, a atividade dos micro-organismos, né, e sua diversidade são indicadores sensíveis de qualidade do solo, que é objeto de pesquisa, né, de muitos cientistas e a presença, né, dos micro-organismos no solo também depende da sua composição química, né, a umidade, pH e estrutura. Ou seja, né, uma boa inter-relação entre o solo, as plantas também, né, e micro-organismos resulta em um substrato saudável e é essencial, né, para uma agricultura bem-sucedida. Né? Solos mais saudáveis produzem alimentos mais nutritivos e, consequentemente, mais saborosos. Os micro-organismos do solo eles podem também aprimorar o sistema imunológico das plantas por meio da ativação sistêmica dos mecanismos de defesa após a exposição das plantas e danos ocasionados, né, por pragas ou por patógenos, né? E também é importante ressaltar que esses organismos eles não existem isolados. Eles interagem, né? E essas interações influenciam a fertilidade do solo, consequentemente na produção da cultura e lucratividade do produtor. Ou seja, tudo está interligado, tudo depende um do outro para que haja uma boa produtividade, uma boa colheita e que todos saiam, né, satisfeitos. Muito obrigada. E agora eu vou passar a fala para minha amiga. Olá, meu nome é Yasmin e eu vou falar da importância do micro-organismo do solo na produção animal. O solo ele constitui o principal habitat terrestre de micro-organismos e apesar de poderem variar nas suas características, desde os solos de florestas tropicais aos desérticos, eles possuem uma biodiversidade microbiana muito rica. A imagem ao lado, ela mostra-se mais ou menos ilustrativo a atuação desse micro-organismo, que são os fungos, bactérias e outros. Eu vou falar agora sobre a diversidade microbiana. A ocorrência dessa abundância e diversidade, ela é vital para a funcionalidade do solo, pois diferentes organismos eles possuem diferentes características fisiológicas e também ecológicas, que garantem a ocorrência dos mais diferentes processos dos solos frente às variações ambientais. Os micro-organismos dos solos eles ganham importância diante desse cenário que atualmente nós estamos vivendo, que eles compõem um ponto importante de inovação e manejos inovadores, oferecendo inúmeros benefícios ao solo, às plantas e, respectivamente, aos animais que também se alimentam boa parte das mesmas. Os micro-organismos, eles estão sendo visados por quê? Porque eles colaboram bastante para o desenvolvimento das plantas no solo. E as suas funções
que atuam assim no ambiente é que boa parte eles são responsáveis, dentre outras, por realizar a degradação da matéria orgânica, disponibilizar elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas, atua também na proteção e resistência das plantas contra pragas e patógenos. Eles participam da estruturação do solo, promovem também o crescimento vegetal, por exemplo. O capim, boa parte, ele é usado para produção, que é para produção intensiva de leite da vaca, né? Que é a base do pasto. Agora eu vou falar com o que ela está relacionada. A diversidade microbiana, ela é relacionada com um conjunto de fatores. Por exemplo, são os fatores abióticos, que é a atmosfera, a temperatura, a água, o pH, o potencial redox, fontes nutricionais e entre outros. O outro é os fatores bióticos, que eles são compostos a genética microbiana, a interação entre os micro-organismos. E com isso, eles permitem um desenvolvimento microbiano e a estruturação da comunidade viva dos solos. A interação entre esses fatores influencia diretamente a ecologia, a atividade e a dinâmica populacional de micro-organismos que estão presentes no solo. O solo é como um bom ambiente. O solo ele é geralmente um bom ambiente para o crescimento de micro-organismos, sendo observável o desenvolvimento de colônias na superfície das partículas do solo. Os micro-organismos encontrados no solo incluem vírus, bactérias, fungos. Dá uma faladinha aqui rapidinho dos fungos, que eles também são importantes para o desenvolvimento da estrutura do solo, porque na medida em que as suas hifas, elas se envolvem fisicamente, as partículas de solo, diversas espécies fúngicas parasitam raízes de plantas e algumas outras, elas influenciam o crescimento das plantas através de associações micorrízicas com as raízes, dando continuidade nos micro-organismos encontrados no solo. Tem as algas e também os protozoários, que os seus números são geralmente superiores àqueles que são encontrados em ambientes aquáticos. Eu vou falar agora alguns fungos no animal, alguns exemplos. Eu tenho microsporidia, que são os fungos que não possuem mitocôndria e flagelo, mas são parasitas obrigatórios nos animais. Um outro fungo é o Neocalimasticomicota, que eles são fungos anaeróbios, encontrados em sua maioria vivendo no sistema digestório de mamíferos herbívoros. Eles produzem zoósporos não flagelados. Agora eu quero dar ênfase assim aqui os principais micro-organismos envolvidos na decomposição da matéria orgânica do solo, no solo, na verdade, são os fungos assim e as bactérias. Porque que pelas suas atividades elas libertam os nutrientes, os seus constituintes, e assim elas vão possibilitando a sua reciclagem através dos ciclos de nutrientes, em que o processo de decomposição ela vai envolver a participação de grupos nutricionais e ecológicos diferentes, em que vai consistir em uma sucessão ecológica. Agora eu vou falar do fungo do ambiente para a proteção animal. Ela é uma patente que pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa
fizeram. Na imagem aqui, como está mostrando, é o cocô do bem. O que quer dizer isso aqui, ó? Cientistas, eles usam fungos expelidos nas fezes dos ruminantes para combater as vermes no rebanho. Aqui está mostrando aqui na imagem os 5 passos que vai do processo. O primeiro aqui, que está mostrando aqui, os pesquisadores, eles selecionaram fungos que já existem no ambiente e não fazem mal aos animais, tem que ter esse cuidado, mas que são naturalmente predadores de ovos e larvas dos vermes. O segundo vem que os fungos eles vão ser misturados à ração, que é consumida normalmente pelo gado nos pastos. O terceiro é que esses micro-organismos eles vão passar pelo aparelho digestivo dos animais sem causar danos e eles vão ser eliminados nas fezes do animal. Aí no quarto é que eles vão ao atingirem o ambiente, os fungos eles vão ter a capacidade de se espalhar no solo ao redor do cocô do animal. Por último, o quinto é por atacar os vermes no ambiente, eles vão diminuir as doenças causadas por eles mesmos. Com isso, diminui a necessidade do uso de remédios no rebanho. Então, aqui o que a gente percebe aqui nessa imagem aqui, eles fizeram uma pesquisa em que eles pegaram um fungo do próprio ambiente, que é existente, e fizeram com que esse fungo teve um benefício para o próprio animal, que ele consome aquilo, passa pelo sistema digestivo dele, e aí quando é expelido, os fungos eles vão, vamos dizer assim, espantam as vermes para longe. E aí o que acontece? Espantando as vermes para longe, e aí começa a diminuir as doenças que são causadas pelos próprios vermes nos animais. Então, tipo assim, é o fungo ajudando o animal, que vai contribuir com a diminuição de remédios no rebanho. Essa técnica aqui, que está sendo ilustrada, ela foi criada e patenteada por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, que aproveita-se do antagonismo natural que alguns fungos têm com os vermes como forma de combater os parasitas. Então, como a gente pode ver assim, que um está entrelaçado com o outro, são os fungos do bem, que além de ajudar o próprio animal, como também o dono do próprio animal, assim, em questão de renda, pois vai aumentando, né, a produção animal, tornando o fungo assim como de grande relevância para a produção. Micro-organismos, transmissão pela água. Antes da gente estudar os micro-organismos transmitidos pela água, é importante salientar a importância da água no nosso organismo. Tanto é que a maior parte do nosso corpo é formado pela água. E como ele é formado pela água, isso reflete muito na nossa alimentação. Então é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, não tão saudável quanto higiênica. Porque a gente vai estudar que muitas das vezes a gente se contamina com o próprio alimento. E essa água contaminada, ela pode vir de enchentes, do próprio alimento contaminado, de outros patógenos que a gente encontra a céu aberto, e assim por diante. O consumo da água contaminada pode dar origem a sintomas e algumas doenças. A transmissão ocorre principalmente pela inserção da água contaminada, e os alimentos e os tecidos também podem ser contaminados, como através da alimentação. A água poluída, ela pode fazer o seguinte: a gente vai pegar uma maçã, por exemplo, comprada em um supermercado e vai lavar com essa água contaminada. Então daí, se você lavar e logo após inserir,
sem nenhuma outra esterilização, digamos assim, vai estar passando a contaminação através dessa água. Porque ela já vai estar contaminada em si, né? Então a gente vai só contaminar já um outro alimento. Se ele já não estiver contaminado devido ao supermercado, a um fluxo maior de gente, entre outras coisas. Quando a gente fala da poluição da água, tem dois fatores que distinguem a água poluída e a água contaminada. A água poluída ela é mais abrangente. Ela está tanto em fatores químicos e biológicos como outros agentes poluidores. E já a gente fala que a água está contaminada, ela se restringe mais. Ela se restringe de fatores biológicos que podem ser causadores de doença, como, por exemplo, coliformes fecais, geralmente encontrados nos esgotos, ou também ao céu aberto, dependendo do escoamento dessa água. Tem também outros fatores, né? A poluição pela poluição química, que são as substâncias geralmente encontradas em usinas, que eles geralmente intoxicam até próprios animais e nós também seres humanos. Geralmente essa poluição de fatores químicos se encontra, por exemplo, no garimpo, né, que vai ter a extração, na verdade, provavelmente ainda tem, a extração do ouro, e eles utilizavam o mercúrio. E com isso, vocês já devem ter sabido que o lago se contamina, gera uma grande mortandade de peixes, por isso que a gente diz que eles intoxicam até animais. E com isso também, nós também seres humanos, porque os animais que não morreram por essa contaminação, logo mais a gente vai se alimentar dele e aí vai passar essa contaminação para nós. Geralmente, a transmissão acontece o seguinte: tem água contaminada e dessa água contaminada a gente vai contaminar outros alimentos e vai também ingerir substâncias já contaminadas, né? Tem também a contaminação através de enchentes. Na inundação pode ocorrer o carregamento de substâncias ou patógenos encontrados na rua, via pública. A gente pode estar ingerindo, né, através de algum ferimento ou através da própria inserção dessa água, em grandes casos. Algumas das doenças causadas por essas contaminações são a hepatite A e a cólera. A hepatite A ela é um grande exemplo dessa contaminação, porque ela pode ser transmitida ou adquirida, na verdade, pela água contaminada e pelos esses alimentos contaminados. Então, se a água está contaminada e a gente vai ingerir ou limpar aquele próprio alimento, não sabendo que a água está contaminada, a gente vai se contaminar. E a hepatite A ela é uma grande vilã, porque ela altera logo o fígado. Tanto é que quando for fazer exame para saber se está com essa doença ou não, alguns médicos apalpam logo o fígado, porque ele é um grande organismo, né, no nosso sistema. Só que essa doença, ela acaba modificando ele, acaba mais restringindo. Então tem uma compressão do fígado, os olhos ficam amarelados. Pode também causar fadiga, febre, também a perda de apetite, problemas no gastrointestinal como diarreia, náusea ou vômito. Também é muito comum coceira na pele. A infecção do fígado é altamente contagiosa, causada pelo vírus da hepatite A. A transmissão ocorre por meio de água ou alimentos já contaminados. Além disso, a forma de transmissão entre a hepatite A é a fecal-oral, ao contato de fezes com a boca, e a doença tem grande relação com alimentos ou água não seguros, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde em 2019. Além disso, outra doença também bastante relevante pela inserção dessa água contaminada é a cólera. A cólera é uma doença bacteriana que causa diarreia grave e desidratação, normalmente transmitida pela água.
A ingestão de água contaminada pode ser uma causa. A exceção seria o Vibrio cholerae. Ela é uma doença mais rara, ela requer diagnóstico médico. E os principais sintomas são a diarreia e a desidratação. Raramente ocorre o choque hemorrágico, quando uma pessoa perde mais de 20% de sangue ou fluido corporal. E convulsões também podem acontecer em muitos casos graves. Alguns sintomas são semelhantes à hepatite A, como, por exemplo, dores em locais, como no abdômen ou no reto. No aparelho gastrointestinal pode ser diarreia aquosa, diarreia grave ou náusea e vômito. No corpo ocorre também desidratação, febre, fome e distúrbios no desequilíbrio hidroeletrolítico. Também ocorre câimbra nas pernas, cólicas, perda de peso, produção insuficiente de urina ou ritmo cardíaco acelerado. Qual é a forma de tratamento da cólera? Geralmente ela é tratada nos hospitais. O tratamento é feito por meio do uso de antibióticos e fluidos. O tratamento inclui a reidratação, a transmissão intravenosa de fluidos e antibióticos. Alguns cuidados médicos que a gente pode ter. Na questão da hidratação, pode ter a reprodução de fluidos perdidos por meio da sudorose, que seria o suor, decorrente da febre, sangramentos, vômitos ou diarreia, para tratar ou prevenir essa desidratação. Geralmente, o diagnóstico nessa doença é coletada a amostra da fezes da pessoa e vai levar para o laboratório e fazer os devidos procedimentos para que haja o resultado. Olá, sou a Aline e eu vou falar sobre os micro-organismos no ar. A aeromicrobiologia é o estudo de todas as formas microbianas vivas no ar. A aeromicrobiologia pode ser definida como o estudo dos vários aspectos da aerobiologia, relativa à transmissão por via aérea de micro-organismos de importância do ponto de vista ambiental, incluindo vírus, bactérias, fungos e protozoários. Além desses mencionados, nós temos outros materiais de origem biológica, como pólen, esporos fúngicos, partículas de descamação, ou dejetos de animais e ácaros, que também são os objetos de estudo da aeromicrobiologia. Muitos micro-organismos que causam doenças em plantas e animais também são transmitidos por via aérea. Os micro-organismos são capazes de se adaptar a vários ambientes e a diversidade e a população microbiana do ar são transitórias e variáveis. O ar não é um meio pelo qual eles possam crescer, mas é portador de poeira e partículas que podem estar carregadas desses agentes. A distribuição dos micro-organismos no ar. A atmosfera tem variação de temperatura, baixa matéria orgânica e escassez de água, que torna um local pouco favorável para o crescimento, para o seu desenvolvimento. Porém, ainda assim é possível encontrar diversidade nas camadas mais baixas dela. A camada que mais interessa à aeromicrobiologia é a parte inferior da troposfera. Apesar de serem encontrados micro-organismos nas outras camadas, essa camada que é responsável pelo transporte de partículas de curta e longa distância, de habitats aquáticos e terrestres para a atmosfera, através do vento, que estão associadas nas partículas de solo e folhas. Aqui nesse slide nós temos uns exemplos de micro-organismos encontrados no ar, como o bacilos, o Clostridium e o Micrococcus. Em espaços hospitalares e escolares, geralmente são encontrados agentes infecciosos. Essas bactérias que causam doenças respiratórias, elas são dispersas no ar, nas gotículas de saliva ou muco, provenientes da tosse e espirros. Estima-se que uma gotícula de espirro contenha por volta de 105 bactérias. Os micro-organismos que são transmitidos pelo ar, eles podem morrer imediatamente, mas também existem alguns muito resistentes ao ambiente, que podem levar semanas ou meses para morrer. Um exemplo é o organismo que forma os esporos,
ou cistos, que podem sobreviver no ar por um longo tempo. Nas doenças animais, nós temos vários micro-organismos, como bactérias e fungos, que podem causar doenças em animais e que fazem parte da nossa cadeia alimentar. Dentre eles, nós temos a tuberculose bovina, a brucelose, a salmonelose e a aspergilose. E eu vou falar um pouco sobre algumas delas. A tuberculose bovina é uma doença que pode ser transmitida tanto do animal para o homem como do homem para o animal. Nos bovinos, a doença causa lesões em diversos órgãos e tecidos, como pulmões, fígado, baço, e dependendo da fase de infecção, os animais eles podem exibir emagrecimento e tosse também. No homem, a maioria das vezes dos casos ocorre em jovens e resulta da ingestão ou manipulação do leite contaminado. Os trabalhadores rurais eles podem se infectar inalando aerossóis dos bovinos infectados e dessa forma eles podem desenvolver tuberculose pulmonar. A doença geralmente se manifesta em bovinos que já estão grandes e prontos para o abate, mas também pode estar presente desde seu nascimento. A via de infecção em 90% dos casos é respiratória, através da inalação do micro-organismo. A tuberculose bovina ela causa diversos prejuízos ao pecuarista, dentre eles a queda da produção de leite e, em casos mais avançados, a perda também da produção de carne. Ainda não tem vacina nem tratamento para a tuberculose bovina, então a prevenção é a chave. O produtor ele deve ter o cuidado de adquirir apenas animais negativos no teste intradérmico para tuberculose e não ingerir leite ou derivados crus, somente pasteurizados ou fervidos. A brucelose é uma infecção bacteriana que afeta milhares de pessoas em todo o mundo e pode causar doenças crônicas e até levar à morte. Na maioria das vezes, a brucelose é transmitida ao homem por contato direto ou indireto com animais e produtos contaminados. Os seres humanos são alguns hospedeiros. A doença atinge principalmente trabalhadores rurais, como vaqueiros, vacinadores, veterinários, todos aqueles que estão em contato com o animal. A bactéria possui múltiplas rotas de infecção e os mamíferos são os principais hospedeiros naturais, e assim gera dificuldade de controle e ameaça à saúde pública, a qualidade de vida e a sobrevivência dos animais. Ela pode ser transmitida de várias formas, uma delas é alimentar, outra forma é por via respiratória, com a inalação da bactéria em ambientes contaminados. Alguns sintomas são calafrios, fraqueza, cansaço, dores e outros. O tratamento humano é feito com antibióticos e a avaliação do tipo de exposição do paciente. O tratamento animal e as precauções geralmente a vacinação de todas as fêmeas de 3 a 8 meses. Ainda não tem um tratamento eficiente. O mais recomendado é o afastamento dos animais que estão infectados. A salmonela ela pode causar dois tipos de doenças, a salmonela não tifoide e a febre tifoide. A bactéria é encontrada normalmente em animais como galinhas, porcos e até animais domésticos. E qualquer alimento vindo desses animais ou que teve contato com as fezes deles, pelas partículas de ar, eles podem ser considerados vias de transmissão da salmonela. O tratamento não precisa de internação da não tifoide e é feito em casa, por meio de repouso e ingestão de bastante água. Os bioaerossóis são definidos como as partículas de origem biológica suspensas no ar. São geradas natural ou artificialmente, que podem existir na forma de uma única célula, aglomeradas de micro-organismos viáveis ou partículas não viáveis de vários tamanhos. A colonização do ar depende das condições do ambiente, de forma que os micro-organismos variam em qualidade e quantidade, dependendo do local que for analisado. Controle de qualidade do ar. Na qualidade de controle do ar, nós temos algumas formas de avaliar e controlar a qualidade do ar, através de agentes químicos, radiação ultravioleta e filtração. Nos agentes químicos, nós temos algumas substâncias químicas que, com a ação de antimicrobiana,
que com ação antimicrobiana, quando borrifadas ou vaporizadas em certos ambientes, elas podem ser efetivas meio de controle da flora microbiana instalada. Algumas exigências são feitas nessas substâncias, como ação microbicida, fácil dispersão, duração relativamente longa após aplicação, não ser tóxico para animais e vegetais e não provocar nenhum dano aos objetos do local que está sendo aplicado, como manchas e descoloração. Como nenhum agente químico obedece a todos esses requisitos de um agente químico ideal, a utilização desse tipo de meio de controle exige cuidados na aplicação. A radiação ultravioleta ela é usada em superfícies de salas cirúrgicas e em salas assépticas, onde produtos esterilizados são distribuídos em grandes recipientes ou em ampolas estéreis. Ela apresenta um comprimento de onda que varia entre 136 a 400 nanômetros. Comprimentos que atingem principalmente o DNA, causando a formação de dímeros de pirimidina e podendo inibir ou alterar a replicação do DNA, causando a morte ou a mutação do organismo atingido. A principal forma de utilização é através da instalação planejada de lâmpadas germicidas, como por exemplo em dutos aéreos dos hospitais. E por fim nós temos a filtração. A sua eficiência vai depender de fatores como o ritmo de circulação do ar através do filtro, tamanho de partículas que seu objetivo é ter, espessura e compactação do material. Geralmente são confeccionados com material fibroso como algodão, vidros e outros. E dentro das cabines de segurança biológicas, elas apresentam aberturas por onde o ar entra e sai, passando por um filtro denominado EPA, filtro de partículas de ar de alta eficiência, e capacidade de reter até 99% das partículas microbianas. Em relação ao controle de qualidade do ar em ambientes fechados, é necessário ter uma análise de fungos e bactérias periodicamente, pois nesses ambientes fechados, os organismos interferem na qualidade do ar e se tornam vilões.